Boa noite para todos, espero que todos estejam muito bem com saúde. No final das contas é isso que importa, então se cuide, beleza? Logo mais a gente vai voltar a se ver presencialmente. Por enquanto, vamos seguir por aqui nas nossas videoaulas. Lembre que você pode me procurar pelo e-mail, pelo WhatsApp, tirar suas dúvidas, não tem problema em horário, local, fique à vontade, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de cenários econômicos e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre equilíbrio de mercado. Na aula passada nós falamos bastante sobre demanda e oferta. Lembra que oferta e demanda são as forças que movem a economia de mercado. Outro ponto interessante que nós falamos também é que elas determinam a quantidade produzida de cada bem e o preço pelo qual será vendido. Basicamente, a demanda e oferta ela é importante justamente porque tudo acaba passando por ela. Por isso que nós falamos que quando você tem um fato ou uma política e você quer saber se aquilo ali vai afetar ou não a economia, você antes precisa o quê? Ver os impactos que aquele fato ou aquela economia de mercado vai ter sobre a oferta e sobre a demanda. Aí você consegue enxergar um pouquinho de qual vai ser o impacto na economia. A lei da demanda. Vocês lembram que a lei da demanda ela fala que existe uma relação que é inversa, né, entre preço e quantidade. Só para a gente relembrar, vocês lembram que nós tínhamos colocado um exemplo para vocês e lá falava que se o preço está muito baixo, automaticamente a ideia é que aumente a demanda, a procura por esse serviço ou esse produto. Por quê? Porque o preço está acessível. Então, quando o preço é acessível, as pessoas vão querer mais aquele item. Porém, se o preço eleva, automaticamente a demanda por aquele produto pode diminuir ou por aquele serviço pode diminuir. E aí entra vários fatores que nós conversamos bastante na aula passada. Quando a gente fala de lei da oferta, já é um pouquinho diferente. Porque lembra que quando nós falamos de demanda, nós estamos falando de basicamente do comprador, da pessoa que vai comprar o produto ou adquirir o serviço. E quando nós falamos de oferta, nós estamos falando do produtor, de quem está oferecendo o serviço ou quem está oferecendo aquele produto. E aí entra uma questão que é interessante, por quê? Porque vamos pensar agora com a visão do produtor. Para ele, não é tão interessante ofertar muito produto se o preço estiver muito baixo. Por que isso não é importante, não é tão interessante? Porque se o preço está muito baixo, automaticamente vai ter uma margem muito pequena e às vezes nem cobrir o custo dele. Por isso, quando a gente fala da lei da oferta, a gente está falando do quê? Que tanto se o preço for alto, né, se o preço estiver alto, a oferta do produto vai ser alta também. Por quê? Porque se o preço estiver interessante, o produtor vai interessar em produzir mais. Agora, se o preço está baixo, a oferta vai ser baixa também, vai ser menor. E aí nós entramos na ideia de equilíbrio de mercado. Quando a gente fala de equilíbrio de mercado, nós estamos falando que o equilíbrio de mercado ele significa que a oferta é igual à demanda. Como assim a oferta é igual à demanda? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dá uma olhada aqui nesse exemplo, vamos conversando um pouquinho sobre ele. Eu acho que fica interessante se a gente visualizar ele. Bom, nesse caso aqui, nós vamos notar que o preço, por exemplo, de um determinado produto, ele vai ser de 1. Tá aqui. Deixa eu mudar aqui agora, rapidamente. Vamos mudar aqui para apontador laser. Vai estar aqui. 1. Quantidade demandada, 11.000. Quantidade ofertada, 1.000.
Então, nesse caso, nós notamos que existe o excesso de demanda. Então, existe um excesso de demanda e uma escassez de oferta. Por que a escassez de oferta? Porque o preço está baixo. Agora vamos olhar lá o outro extremo. O preço é 10, certo? A quantidade demandada diminuiu, porque o preço está muito alto. Lembra que é inversamente aqui, ó. Mas a quantidade ofertada, ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque o preço está muito interessante para quem está produzindo. Nesse caso, existe uma escassez de demanda, ou seja, tem menos gente interessada nesse produto ou serviço do que a quantidade de produtos que tem no mercado. E qual que é a ideia agora? A união entre as curvas de demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. Então agora a ideia é a gente achar o equilíbrio. Qual é o preço e a quantidade ofertada e a quantidade demandada que é interessante, mais interessante para todos. E aí entra o ponto médio entre eles, ó, aonde aqueles dois gráficos que nós vimos na aula passada, eles vão encostar. Então, nesse caso, existe um equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse caso, o melhor preço para que haja uma boa demanda e uma oferta em equilíbrio é 6. Por quê? Porque quando o preço está 6, possivelmente vamos colocar aqui R$6, eu consigo demandar uma quantidade de 6.000 e ofertar 6.000. Então, esse é o equilíbrio entre a oferta e a demanda. É o que nós estamos falando. Dá uma olhada agora nesse próximo slide. Bom, nesse próximo slide nós vamos notar que ele vai mostrar, nós já vimos na aula passada, ele está mostrando aqui os pontos da curva de demanda por sorvete. Nessa curva de demanda por sorvete, está falando o seguinte, que se você, deixa eu pegar aqui o laser, lembra lá do que nós conversamos? Se o preço for baixo, a demanda por sorvete vai ser alta. Se o preço for alto, a demanda por sorvete vai ser menor. Lembra que nós falamos que várias coisas podem influenciar. Mas vamos lá. Jogando isso aqui para o gráfico, nós vamos ter, possivelmente aqui, ó. Deixa eu ver se vai sair aqui. Isso. Olha só, a curva de demanda. Então, está aqui a curva de demanda por sorvete. Um pouco mais adiante, nós temos a curva da oferta. Na curva da oferta, está falando o seguinte. Aqui na curva da oferta, está falando que o preço, se a gente parar aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar todos. Vamos lá. Quando eu tenho uma quantidade grande, por exemplo, eu vou colocar aqui 5, o preço também tende a ser alto, porque acaba sendo interessante. Então, vamos lá, se eu tenho um preço de R$3, eu vou ofertar 5 itens. Mas, se o meu preço for de R$1, só compensa eu ofertar um item. Vamos continuar. Agora, se a gente jogar os dois gráficos na tela, nós vamos notar aqui um local onde os dois se encontram. Esse local onde os dois se encontram é o nosso ponto de equilíbrio. Então, aqui é o nosso ponto de equilíbrio, né? Então, esse daqui seria nosso ponto de equilíbrio. O Ezinho, se encontrar em algum gráfico, algum livro, algum artigo, ele vai simbolizar justamente isso, que esse daqui é o ponto de equilíbrio. Bom, nesse exemplo aqui, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, se você notar, esse daqui é o ponto de equilíbrio, né? Então,
possivelmente aqui, deixa eu mudar a cor aqui, porque essa cor não está interessante. Então, olha só, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Desculpa aí, porque ficou meio torto, mas é mais para a gente poder entender. Então, aqui seria o ponto de equilíbrio. Então, na questão do sorvete, qual o melhor preço para vender esse sorvete? Estaria aqui mais ou menos entre 2,20, 2,15, por aí. E para isso, a quantidade ofertada melhor seria entre 3 e 4. Né? Com isso, a gente consegue entender um pouquinho de qual o melhor para que haja um equilíbrio no mercado. Qual vai ser a melhor demanda e qual vai ser a melhor oferta para que haja equilíbrio no mercado. Bom, continuando aqui com os nossos slides, um pouco adiante, nós vamos falar agora, continuando o que a gente estava falando, deixa eu só dar um outro exemplo. Dê uma olhada nesse gráfico. Bom, nesse gráfico aqui, você vai notar alguns pontos interessantes. Aqui nós temos a curva da demanda e a curva da oferta. E o local aonde eles se encontram, ou seja, o ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, a quantidade demandada em torno de 600 e o preço 1,40. Então, nesse caso aqui, esse é o ponto de equilíbrio. Então, esse daqui é a melhor opção de valor ofertado e demandado, e esse daqui é o melhor preço, para que haja equilíbrio no mercado. Agora, algumas coisas que são interessantes a gente entender. Se você olhar, vamos supor que no caso hoje, para esse caso aqui, que é a quantidade de galão de gasolina, olha que coisa interessante. Vamos supor que nesse caso, eu tenho aqui, ó, na minha oferta, eu tenho lá mais ou menos aqui uns 680 a 1,80. Então, nesse caso, nós temos um valor, um ponto acima do ponto de equilíbrio, né? Então, nesse caso, a gente vai notar que existe o quê? Um excesso de oferta de produtos. Agora, dá uma olhada no inverso, nesse caso aqui de baixo. Nesse caso aqui de baixo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse ponto. Né? Eu tenho lá 700 itens demandados a 1.200. Qual o problema aqui? 1.200 não, desculpa, R$1, $1,20. Nesse caso, a gente nota que existe um excesso de demanda de um determinado produto. E o que acontece com o excesso de demanda? Automaticamente eu sei que o valor está baixo. Nesse caso, se você parar para notar aqui a oferta, você vai notar que a oferta dele, ó, em relação à demanda, é bem mais baixa. Então, a demanda é 700, mas a oferta está lá em torno de 550. Por quê? Porque o valor está aqui, em $1,20. Agora, se eu crescer a oferta, o que vai acontecer aqui com a minha demanda? Eu cresci a oferta, automaticamente o valor cresce. Automaticamente cai a demanda. Olha aqui a curva da demanda. Esse daqui é da demanda. Caiu para 500, porque o valor está alto. Acho que ficou bem claro, dá para a gente entender o que nós tínhamos comentado na aula passada e deu para a gente entender bem o que é esse ponto de equilíbrio, né, que é tão importante. Agora, olha só, nós já havíamos conversado nas primeiras aulas que eu ia dar uma atividade para vocês. Essa atividade ela já está postada no Google Sala de Aula.
Então, basta você clicar, ele vai ter um anexo, um formulário, e lá nesse formulário você vai clicar e você vai ter o espaço para responder. A ideia é que você pesquise, leia com atenção e escreva com as suas palavras o que você entendeu. Na nossa próxima aula, nós iremos corrigir aquelas questões e nós iremos para o próximo item das nossas aulas. Tá ok? Um abraço e lembrando, se você tiver alguma dúvida, algum problema, posta para mim. Pode usar o Google Sala de Aula, pode usar meu e-mail, pode usar o próprio WhatsApp. Um abraço para todos e até mais. Saúde, turma.